Olá, essa é a disciplina de Cartografia Temática do curso de Engenharia Cartográfica e de Agrimensura. Na aula de hoje, nós vamos falar sobre comunicação cartográfica. Na comunicação cartográfica, a gente entende que o mapa pode ser considerado como um sinal. Essa figura mostra para vocês um modelo simplificado de comunicação cartográfica, onde nós temos um transmissor, um sinal e o receptor. No caso do mapa, o cartógrafo é o transmissor ou o produtor desse sinal, o mapa é o meio de comunicação e o usuário é o receptor. Então, cabe, na verdade, ao cartógrafo fazer com que o mapa seja o mais eficiente possível para que esse sinal seja interpretado de forma correta pelo usuário. O uso dos mapas, ele inicia num processo chamado comunicação cartográfica. Nesse processo, o conjunto dos símbolos cartográficos forma o que nós conhecemos como linguagem cartográfica. Assim, os símbolos cartográficos, eles vão determinar o nível informativo dos mapas. Para cada mapa, eu preciso definir uma simbologia e a definição dessa simbologia, ela é feita individualmente para cada mapa, de modo que eu consiga representar adequadamente as feições que ali estão. Nessa figura, nós temos então um modelo de comunicação cartográfica que foi proposto em 1976 e ele apresenta então como que o cartógrafo e o usuário se relacionam nesse caso. Nós temos aqui a realidade, que nós podemos considerar como sendo tudo aquilo que nos cerca, e para a construção de um mapa, o cartógrafo ele precisa interpretar aquilo que o usuário observa ou que o usuário necessita da realidade para que ele possa produzir o mapa. Então, nessa faixa aqui da interseção está o entendimento do cartógrafo em relação à realidade do usuário. Após esse entendimento, o usuário vai propor uma linguagem cartográfica que vai ser traduzida no mapa, e essa linguagem cartográfica precisa ser decodificada pelo usuário para que ele consiga ter acesso, né, ou interpretar por meio do mapa a sua própria realidade. Nesse processo, então, a realidade do usuário e a realidade do cartógrafo, elas não são independentes, ou seja, a dependência ela é representada tanto pela sobreposição dessas duas realidades, né, o que nós estamos chamando de duas realidades, quanto pela continuidade desse processo de criação e uso do mapa. Por quê? Esse processo ele é cíclico, ou seja, ele não existe um final, teoricamente, nesse processo, porque o cartógrafo ele vai observar aquela realidade e, caso seja necessário, se o mapa foi projetado de tal modo que não atendeu completamente aos objetivos do usuário, esse processo pode ser repetido até que o usuário consiga chegar ao seu propósito final por meio da leitura do mapa. Assim, a importância do projeto cartográfico é garantir a eficiência da representação gráfica contida no mapa. Como o mapa é um meio de comunicação visual que transmite ao seu usuário a imagem ou síntese da abstração da realidade, a elaboração eficiente de um mapa vai estar relacionada com a capacidade, habilidade e o talento individual do cartógrafo em conceber o mapa. Nesse processo de comunicação cartográfica, os receptores ou usuários devem ser capazes de decodificar o sinal, neste caso o mapa, que foi produzido pelo cartógrafo, que é o transmissor. Porém, esse processo pode não ser eficiente quando não é possível decodificar o sinal, ou seja, a compreensão da mensagem foi feita de forma equivocada ou o mapa
não foi projetado de forma a atender os objetivos do usuário. Assim, a responsabilidade de apresentar a informação é do cartógrafo, mas o usuário precisa fazer a sua correta interpretação. Para que a gente possa fazer esse projeto cartográfico ou estabelecer a comunicação cartográfica de uma forma, na forma de etapas, Slúter propôs, né, esse fluxo de atividades que nós vamos trabalhar a partir de agora, né, vendo cada uma dessas etapas de forma mais detalhada. Então, na primeira etapa, que é a etapa de conhecer o usuário e suas necessidades, o cartógrafo vai ter que entender esse usuário e saber quais são as demandas que o usuário tem em relação ao uso de mapas. Então, é preciso saber o nível de desenvolvimento intelectual e quais são as atividades desempenhadas com o uso dos mapas. Ou seja, a partir desse conhecimento, que pode ser feito por meio de uma entrevista, por meio de conversas com o usuário para entender aquilo que ele vai executar com os mapas, o cartógrafo determina cada um dos mapas que vai ser projetado. Na etapa seguinte, que é a etapa 2, vão ser descritas as informações temáticas que vão ser representadas e suas classificações, além de eu determinar qual será a base cartográfica que eu vou precisar utilizar em cada um desses mapas. Então, quando nós falamos de mapas temáticos, nós temos sempre que lembrar que nós vamos ter o tema e a base. O tema é o objetivo daquele mapa, ou seja, representar, por exemplo, a densidade demográfica ou representar o número de casos de morte por uma determinada doença. E a base cartográfica é aquilo que dá suporte a esse tema. Então, pode ser os limites municipais, os limites estaduais, ruas, quadras e vias de uma determinada cidade. Então, tudo aquilo que for necessário para o entendimento do tema faz parte da base cartográfica. Consequentemente, essa base cartográfica ela deve servir apenas como uma referência e não se destacar mais do que o próprio tema do mapa. A etapa seguinte, que é a etapa 3, consiste na definição da escala e da projeção cartográfica de cada mapa. Então, normalmente, né, quando nós trabalhamos com cartografia temática, nós podemos produzir um ou mais mapas relacionados a um determinado tema ou que venham atender a um determinado usuário. Cada um desses mapas pode ter uma escala específica e uma projeção cartográfica específica também, dependendo do propósito para o qual ele vai ser construído. No caso das escalas, nós trabalhamos sempre com o menor elemento a ser representado por suas extensões espaciais. E esse menor elemento ele pode ser uma rua, uma quadra, um município, um estado ou um país. Ou seja, a menor feição que eu preciso representar, seja ela linear ou diária, que vai garantir a legibilidade daquela informação. Como exemplo, então vamos imaginar um mapa no qual eu preciso representar as larguras das vias para permitir o entendimento de um determinado tema. Então, considerando que as ruas fossem elementos da base cartográfica. Eu vou considerar aqui uma rua cuja largura real é de 8 metros. E para que eu possa interpretar essa via no mapa, eu preciso ter uma largura mínima de 5 milímetros. Então, eu estabeleço que, para que eu possa interpretar aquele objeto no mapa, eu preciso que ele tenha, no mínimo, 5 milímetros de largura. Então, fazendo a conta dos 8 metros divididos pelos 5 milímetros, eu vou ter 1.600. 1.600 não é uma escala usual que nós estamos habituados a trabalhar normalmente. Então, nesse caso, a gente vai buscar o valor de escala que, considerando as escalas convencionais, seja o mais próximo possível ao calculado. E sempre a escala
maior do que aquela que eu calculei, porque aí eu garanto efetivamente que aquele objeto vai ser representado. Se for uma escala menor, consequentemente aquele objeto pode não ser representado. Então, nesse caso, as escalas próximas seriam 1 para 1.500 ou ainda 1 para 1.000. Assim, eu garanto que todos os elementos que têm largura de 8 metros serão representados nessas escalas. Um outro exemplo seria uma quadra, cuja menor face ou extensão linear tem 65 metros. E nós também informamos, né, ou definimos que para que eu possa ler essa quadra ou identificar essa quadra no mapa, eu preciso que essa dimensão de 65 seja representada com 5 milímetros. Assim, fazendo a conta, eu vou chegar na escala 13.000. Novamente, não é uma escala usual, e eu vou buscar a escala maior, mais próxima de 13.000, que nesse caso seria 1 para 10.000. Normalmente, nós vamos ter vários elementos que seriam considerados importantes numa representação. Então, eu preciso fazer essa conta para todos os elementos, sejam lineares ou sejam de área, que precisarão ser representados na carta, e aí sim escolher a escala maior dentre todas as que eu calculei. Então, nesse caso, se eu tivesse que representar numa mesma escala essa quadra e aquela rua, eu escolheria a escala 1 para 1.000. Embora essa seja muito maior do que a escala calculada aqui, mas ela vai garantir a representação tanto da quadra quanto da rua. A etapa 4 consiste em verificar os dados que eu disponho para executar esse mapa. Então, eu posso ter dados já existentes e também verificar sua qualidade, tanto geométrica, ou seja, esses dados eles estão corretamente posicionados. Eu posso usar esses dados para a escala que eu determinei como sendo ótima para minha representação. E também informações semânticas, ou seja, aqueles dados têm seus atributos corretamente definidos, de maneira a que eu possa me certificar que eles são compatíveis com os resultados esperados. Então, essa completude significa que esses dados precisam ser completos, no sentido de todos os dados necessários serem disponíveis, precisam ser atuais e precisam passar por uma análise relacionada à qualidade desses dados. A etapa 5 consiste, talvez, na etapa mais importante desse processo, que é a definição da linguagem cartográfica. Neste momento, nós vamos utilizar os conceitos da aula que nós vimos de simbologia, que são a dimensão espacial, o nível de medida e as primitivas gráficas necessárias para a sua representação. Essas três questões, elas estão interrelacionadas e elas vão garantir que eu consiga representar adequadamente aquele fenômeno. Então, recordando, dimensão espacial, se o fenômeno é pontual, linear ou de área. O nível de medida, se ele vai ser nominal, ordinal, intervalar ou de razão. E as variáveis visuais, que seriam a cor e as suas componentes, o tamanho, a forma, a orientação, a luminosidade, né, a saturação, o tom de cor, são as variáveis gráficas que são aplicadas aos fenômenos, ou seja, ao ponto, linha e área, de modo a representar adequadamente aquele nível de medida que foi identificado para esse mapa. Então, se alguém ainda tem alguma dúvida em relação a essas dimensões, ou essas três questões da linguagem cartográfica, verifique a aula de simbologia, porque esses conceitos estão descritos lá. E por fim, vem a etapa de construção do mapa, ou seja, eu vou propor
Eu vou juntar a base cartográfica, vou fazer a aplicação da simbologia aos meus dados temáticos e eu vou verificar se é necessário fazer algum tipo de generalização, ou seja, de simplificação, de omissão de elementos para verificar o resultado final. E normalmente esse resultado ele precisa ser apresentado ao usuário para se analisar se são necessárias alterações na construção desses mapas. Então, por hoje seria isso. Obrigada pela presença e até a próxima aula.